Pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos que vão ensinar a vocês como atuarem no júri mesmo sem experiência nenhuma, mesmo saindo do zero. Mas antes eu quero agradecer ao feedback de vocês, recebi muitas mensagens. Olha gente, eu recebo mensagem que eu até tenho vergonha de falar, mas eu demoro quase um mês, às vezes 2 para conseguir responder, de tanta gente que troca ideia, que troca suas experiências. Olha, eu fico muito feliz. E hoje, por acaso, conversei com uma aluna do curso Êxito, que eu ia lançar só esse ano, eu acabei lançando uma turma no finalzinho do ano passado, e ela disse o quanto o curso foi importante, o quanto ele ajudou ela a absolver um cliente no primeiro júri. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Isso me deu um gás hoje sensacional. Daí, hoje eu vou trazer algumas questões para vocês desses mitos do Tribunal do Júri. E um deles, gente, é sobre a dúvida, aquele discurso da dúvida. Tem promotores que são inteligentes, eles já preparam os jurados, eles dizem, olha, fiquem atentos para o advogado, deixa eu só colocar o fonezinho aqui. O advogado, basta que os senhores fiquem em dúvida para eles terem sucesso, porque eles vão fazer vocês absolverem em razão disso. E isso faz com que, isso é uma técnica para o jurado, ele antecipando o jurado, ele faz com que o jurado pense que é uma estratégia no sentido de artimanha, como se nós fizéssemos isso para contornar ali a expertise dos jurados. Mas, gente, a gente não pode, a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação, porque por mais que a gente queira, na maioria das vezes que o jurado tenha no mínimo dúvida a respeito da acusação, a gente não pode antecipar isso para ele. E é uma técnica de persuasão que você dê elementos ali para o seu ouvinte chegar naquela conclusão que você quer, mas como se ele mesmo tivesse chegado sozinho. Óbvio que você que conduziu ele para a dúvida, mas você não pode antecipar, dizer, eu quero deixar com dúvida, eu vou te deixar com dúvida. Não, porque muitas vezes isso pode fazer com que o jurado pense, não, esse advogado aí, e ainda mais com aquele estigma, né, de safar o bandido, de não sei o quê, é muito fácil deles criarem uma barreira para aquilo que a gente vai transmitir. Então a gente não pode antecipar, a gente tem que fazer eles chegarem a essa dúvida como se eles mesmos tivessem chegado. E também aquele discurso, esse discurso de puramente, esse discurso puro da dúvida é um discurso que condena, jurado com dúvida condena. No processo penal atual, não sei se antigamente foi diferente, mas hoje, para a gente conseguir se dar bem em alguma demanda, e eu digo isso no escritório, porque é a nossa linha de trabalho, a gente praticamente tem que provar a inocência. Você tem que ter uma postura proativa no sentido de provar que é inocente. Então você ir para o júri com esse discurso, é o Ministério Público que tem que provar, é óbvio que tem, a gente sabe disso, mas o jurado é leigo e ele vai querer que o jurado mostre que o advogado mostre por que o cliente é inocente. Então, assim, quanto mais ativo nós formos nesse sentido de produzir provas no sentido de inocência, é difícil, gente, às vezes é muito difícil, mas a gente consegue ter sucesso nas nossas demandas. E também evitar esse discurso da falta de provas, porque não tem provas. A gente pode trabalhar isso, mas tem que ter sensibilidade para trabalhar essas coisas. Por exemplo, você trabalhar a insuficiência de prova, demonstrando para o jurado que aqueles elementos, demonstrando que eles não seriam suficientes para condenar qualquer pessoa, quiçá o réu, tirar a figura do réu como centro da atenção e tentar colocar alguém que eles se identifiquem, daqui a pouco um familiar, alguma coisa assim. Olha, tudo depende do júri, tudo depende da estratégia. O que eu quero trazer nesse ponto é o seguinte, o discurso de falta de provas é um discurso vazio. Você não pode ir para o plenário só com esse discursinho, esse processo gerou dúvida, esse processo não tem prova, porque eu já vi promotor fazer o seguinte, dizer para os jurados, olha, até o advogado está dizendo que o réu fez, só não tem prova que ele fez. Então é o seguinte, eu lembro de uma vez que o advogado ficou sem saber o que falar, porque ele dizia tanto falta de prova, e o promotor veio com essa e ele ficou sem saber para onde correr. Tem modos de trabalhar isso, e a gente não pode trabalhar dessa forma tão vazia, tão carente de substância.
E outra questão, por exemplo, no tribunal do júri tem muita gente que não dá bola para a pesquisa de jurados. Claro, a gente não tem um sistema como, por exemplo, consultas integradas, que você tem uma ficha aí dos jurados, como a acusação normalmente tem. E para aqueles clientes que não têm condições de investigar toda uma lista de jurados, o que pode nos ajudar aí são redes sociais. As pessoas dizem muito de si nas redes, gente, é incrível. E considerando que cada jurado é importantíssimo, a gente tem que fazer uma pesquisa no mínimo de redes sociais, mete no Google o nome, cata o que tu puder. Se tu não achar do jurado, tu pode achar da esposa, tu pode achar da filha, tu pode achar da igreja que ele vai, tu pode achar de quem ele votou, isso aí é importante, porque você sabe se ele tem um pensamento com um viés mais punitivista, se ele tem um pensamento mais humanista, enfim. Só que é outra questão também que a gente tem que tomar cuidado, e eu aprendi, cara, eu tive uma conversa com um colega, se ele ver essa live ele vai saber que é ele, porque eu nunca mais esqueci disso, que ele achou lá no Facebook da jurada uma citação de um autor, e daí no intuito de conquistar essa jurada, ele foi lá e começou a falou essa citação, e ele disse que nessa hora ela simplesmente se fechou, e depois ela comentou com ele que ela se sentiu invadida, porque ela sabia que ele estava fazendo isso, porque ele investigou ela e ela se sentiu invadida. E a mesma coisa, por exemplo, acontece. Esses dias eu vi um vídeo de um advogado, né? Claro, cada um trabalha de uma maneira, né, gente? Mas ele dizia a regra de ouro, chame os jurados pelo nome, só como se fosse regra de ouro, só que não tem regra para isso, gente. É óbvio que todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, isso dá uma sensação de ser respeitado, mas no júri, gente, se você ficar chamando uma pessoa ali que está desatenta, que está meio que dormindo, que não está prestando atenção, você pode constranger ela. E olha, imagina alguém ser constrangido na frente de todo mundo. Tem gente que acontece isso. E daí esse mesmo colega me conta a história de uma jurada que ele chamava pelo nome e ele dizia que via ela se contorcer na cadeira. E ele chamava ela pelo nome, ela se contorcia tentando se esconder, e depois ela disse também que ela ficava constrangida, porque ela tinha medo dos réus e não queria que eles soubessem o nome dela. Então, muitas vezes, aquilo que a gente usa no intuito de se conectar, muitas vezes isso pode fazer com que a gente quebre, com que a gente perca aquilo ali que a gente podia ter de conexão com os jurados. Então, assim, ó, não tem a regra de hoje, chame pelo nome. Pode ser que isso funcione, mas isso tem que ser feito de forma sensível, de forma respeitosa, não com a ideia de chamar atenção na frente dos outros. E tem um livro muito bom que fala que cientificamente os jurados, eles, ali naquele encargo, eles se sentem como juízes da causa e eles recebem essa informação e eles querem ser tratados como tais. Então você vai lá chamar a atenção deles, não dá, né, gente? Dessa maneira, assim, fulano, é quase como se tu dissesse assim, presta atenção aqui que eu tô falando contigo, tô fazendo uma defesa pra ti aqui, se liga. E olha, os jurados, assim, ó, a gente tem que carregar eles no colo sempre, você tem que ter um tratamento respeitoso desde o primeiro instante que você enxerga. Isso me fez até lembrar de um júri recente, que a colega, se ela ver esse vídeo, ela pode até mandar uma mensagem, porque esse caso foi incrível, né? A gente conduzindo um júri assim, ó, um dos júris que eu mais gostei de fazer, de repente tinham jurados num murmurinho ali, a incomunicabilidade dos jurados é relativa, eles podem conversar, eles não podem conversar a respeito do caso. E daí era um intervalo e eles estavam conversando e ela me deu um grito assim, não pode conversar! Só que aquilo foi extremamente impulsivo da parte dela, ela até assim, na hora ela percebeu. E aquilo ali eu pensei, meu Deus, se a gente perder esse júri é por causa disso, porque foi tão constrangedor que ficou todo mundo em silêncio. Então são questões que a gente tem que prestar atenção, gente. Só que aí que tá, né? Tem muita gente que muitas vezes não tem contato com essa matéria. E daí pergunta, por que tu... E tem muita gente que me questiona também, Felipe, por que tu para gravar vídeo de conteúdo para as pessoas? Por que tu fica passando isso? Eu digo, gente... Eu tive uma dificuldade desgraçada para criar o meu método de estudo, de estruturar minhas defesas, de trabalhar no júri. Eu apanhei muito para fazer algo que eu entenda que é algo que eu consiga utilizar de forma para ter uma defesa plena de fato, para ter uma defesa satisfatória. E eu divido informação para que mais pessoas consigam se sentir assim, sabe?
Porque, cara, é muito ruim quando você quer fazer alguma coisa. Quando eu iniciei na advocacia, eu queria muito advogar, eu queria muito fazer, só que eu não entendia, eu não tinha conhecimento. Isso me deixava assim, pá, cara, eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade, sou muito dedicado, mas eu não tinha conhecimento prático, eu não conseguia botar aquilo em andamento. Então eu divido para quê? Porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão se sentir realizadas com aquilo que elas amam. Porra, o júri... Cara, eu não tenho a pretensão de fazer todos os júris desse Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. E olha, toda semana tem gente me mandando, cara, eu usei aquela tua sacada no meu plenário, foi incrível. Daí eu penso assim, cara, eu não tô naquele júri lá, mas eu plantei uma sementezinha na cabeça daquele doutor, daquela doutora, e olha o resultado que ele teve, olha o resultado que ela teve. Isso é demais, gente, isso é demais. E assim, nessa série de vídeos eu tô dando noções introdutórias para vocês, se vocês forem perceber. E para quem quer se aprofundar nesses conteúdos, eu criei um material para quem quer se aprimorar, para quem quer ter uma noção completa, para quem quer se capacitar realmente... Espera aí, desligando meu computador aqui. Oi? Então, gente, desculpem. Eu criei um material mais completo para quem quer se aprimorar, para quem quer se capacitar, para quem quer realmente ter a capacidade de atuar em qualquer júri. Para quem quer fazer isso, gente, eu digo assim, ó, sou muito feliz por fazer o que eu faço e por poder fazer colegas aí que estão iniciando ou que já estão trabalhando, querem aperfeiçoar a sua técnica, fazer com que eles tenham resultados satisfatórios, cara, porque, pô, isso faz tanto vocês quanto eu muito feliz. Então, a respeito desse material eu vou falar mais pra frente. Nosso vídeo já tá ficando longo de novo. Amanhã eu prometo que eu vou gravar de novo, ainda tem muito trabalho aqui pela frente, mas se vocês tiverem dúvidas aí a respeito dessas questões, me mandem, digitem aqui embaixo, podem continuar me mandando que eu vou responder vocês, e muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Amanhã, gente, amanhã sem falta. Ontem eu prometi que ia gravar hoje. Parei agora, tô aqui no escritório, ainda gravei hoje e amanhã eu vou gravar de novo, tá bom? Um beijo pra vocês.